Aqui é o Yukias do canal Yukias Magal para mais um importante vídeo para o nosso canal aqui para vocês, né? E vamos voltar a falar do Oriente Médio, em especial da Terra de Israel, porque as profecias continuam acontecendo, se desenvolvendo diante dos nossos olhos, né? Diante da iminente guerra entre Israel e Hezbollah. Eu queria falar para vocês sobre o que poucos aqui têm notado, né? Israel está avançando, construindo mais casas e anexando mais terras na Cisjordânia. Eu vou mostrar para vocês no mapa, tá? Rapidamente. Até separei aqui um mapa do antigo Israel, não é? Como que era? Ali a região da Galileia, Samaria, não é? E a Judéia, tá vendo? O que é Galileia, Samaria e a Judéia. Então esses três. O que Israel está fazendo é anexar esses dois que eram, né? Lembra quando Israel foi dividido em Reino do Norte e o Reino do Sul, né? Então depois do cativeiro babilônico, a Judéia, né, se tornou ali aquela região, né? O Reino de Israel nada mais sempre foi do que o Reino da Judéia, o Reino de Judá, né? Porque Israel ele se perdeu pelas nações desde o cativeiro assírio, e esse cativeiro que Deus mesmo decretou sobre o povo de Israel nunca foi revogado, né? Então as 10 tribos estão perdidas pelo mundo, ninguém sabe quem são, onde estão, mas a tribo de Judá, né, e parte da tribo de Levi e Benjamim, né, e uns pouquinhos de Simeão foram que ficaram ali nessa região do que foi o reino da Judéia. Tanto que quando Yeshua veio, ele morou, né, sob o Império Romano, ele morou na província da Judéia, né? Israel não era chamado Israel, mas província da Judéia, sob tutela de Roma, tá bom? E Samaria fazia parte, né, era a capital, parte central do reino do norte. Olha aqui, ó. Judéia pode indicar a parte ocidental da atual Palestina, né? E os textos, Lucas 23:5 e Atos 10:35, denotavam o reino de Judá para distingui-lo do reino de Israel. Após o cativeiro babilônico, esse território tornou-se essencialmente o território ocupado pelo remanescente judeu que voltou para a terra israelita. João Batista pregava e emergia no deserto da Judéia, e Yeshua foi tentado ali também, na Judéia, tá bom? Note também o local por onde, né, Yehoshua, Josué, entrou e tomou posse da terra prometida, né? Aqui, ó, Jericó, as portas de Israel. Foi quando Israel saiu do deserto de fato e entrou na terra e se apossou dela. Foi ali. Jericó são como, tanto física como espiritualmente, as portas de entrada do exílio para a terra prometida, do deserto para Canaã, né? Da promessa para a realização da promessa de Deus. E isso é muito importante no imaginário, na crença dos judeus, que são os religiosos hoje que comandam o Estado, tá bom? Queria deixar isso para vocês. Vamos lá para a matéria. Israel autoriza 3 postos avançados de assentamento ilegais, segundo essa matéria, na Cisjordânia ocupada. Cisjordânia é aquela região ali de Judéia e Samaria, tá? Que hoje está sob controle dos palestinos. Na região mora em torno de 3 milhões de palestinos, tá? E agora já existem mais de 500 mil judeus morando, porque os assentamentos, que é o quê? Boa parte das terras são o governo de Israel e judeus compram casa dos próprios árabes que vendem para os judeus, né? Para mudar de vida e etc, para mudar. Só que eles não têm essa liberdade para fazer isso abertamente nem falar, né? E outras terras, é claro,
são, por exemplo, parentes de pessoas que praticaram atentados, essas casas são derribadas ou tinha alguma associação errada, são tomadas e derrubadas e aí pronto, o governo anexa e vai tornar, claro, um local de moradia para o povo de Israel, tá bom? São terras arrendadas, tá? Toda a terra de Israel é arrendada para o povo. Ninguém é dono de nada. Israel legalizou 3 postos avançados de colônias e a expansão de outros assentamentos na Cisjordânia ocupada, informou a ONG israelense Paz Agora, né, a Peace Now, nessa quinta, dia 4. A agência israelense responsável pelas obras de construção na Cisjordânia legalizou os postos avançados em Ma'an Gadi, Givat Han e Kedem Arava, que estão ao redor dos assentamentos já existentes. Aprovou a construção de mais 5.295 casas em dezenas de colônias, disse a Paz Agora em um comunicado. Todas as colônias israelitas na Cisjordânia, ocupada desde 67, são consideradas ilegais tendo em vista o direito internacional. As últimas aprovações destacam a anexação que está sendo realizada na Cisjordânia e levarão a um dano irreversível, afirmou. Abre aspas. Esse governo colonialista mina perigosamente a segurança e o futuro de israelenses e palestinos, e as futuras gerações pagarão por essa inconsciência. Temos que derrubar esses governos antes que seja muito tarde, fecha aspas, acrescentou. Os postos avançados, assentamentos chamados de selvagens, são construídos sem a autorização de Israel. Mentira, com a autorização de Israel, sim. Na Cisjordânia ocupada foram estabelecidas dezenas desses postos, que podem variar muito de tamanho, desde algumas barracas de campanha até casas pré-fabricadas conectadas às redes de água e eletricidade. Mais de 400 mil israelenses estão instalados em colônias na Cisjordânia, onde residem 3 milhões de palestinos. O anúncio dos novos assentamentos acontece no contexto da guerra em Gaza, iniciada em ataque do Hamas no sul de Israel no 7 de outubro. Para concluir, desde esse dia, pelo menos 561 palestinos já perderam suas vidas às mãos dos soldados de colônia. No mesmo período, 16 israelenses perderam suas vidas em ataques palestinos no território, segundo a contagem da AFP, baseada em números oficiais israelenses. Então eu falei para vocês no vídeo passado, né, eu vi que o número de pessoas que viram, né, é muito pequeno, mas vejam que essa é a crença, né? O antigo reino de Israel, né? Esse Estado hoje, essa elite religiosa, ela quer criar um Estado de Israel, mas restabelecer na base da força o antigo reino de Davi, né? E trazer o seu ungido para reinar, tá bom? Então a criação de um reino primeiro, existem locais estratégicos como, além de toda a terra de Israel ser tomada e controlada por Israel, o Vale do Jordão, Jericó e a Cisjordânia precisa passar para a mão de Israel sem ter outro governo como um palestino ou qualquer outro comandando, para que assim Israel domine todo o território, tenha controle total da região, né? Sem perigo, sem o risco de contrabando de armamento, de ter um espaço de terra onde um governo tenha relações com outro país e possa burlar as leis de Israel, causando perigos ou ameaça para o povo de Israel. O Líbano, parte do Líbano, vocês podem ter certeza que vai se tornar anexado, controlado num futuro aí, envolvendo esse conflito com o Hezbollah, né? E Judéia e Samaria é considerado pelos religiosos o coração do Estado judeu, o coração da antiga nação dos hebreus, é o coração, porque é ali onde tudo começou. Então, para os judeus religiosos, para boa parte dos judeus, né, crentes na Torá de Moshe, no Eterno, para eles a volta de Mashiach, volta não, né? Quem crê na volta somos nós. Eles creem na vinda, né? A vinda de Mashiach e o restabelecimento do templo para as orações, para as ofertas, precisa que Judeia e a Samaria retornem ao controle absoluto do governo de Israel, né? E depois disso, cumprir-se-ia
né, quando todo o território de Israel prometido a Abraão voltasse para a mão dos judeus, então Mashiach viria. Inclusive, grande parte dos judeus religiosos que moram nos Estados Unidos, que são contra a existência desse Estado sionista hoje, se opõem muito a ele justamente porque na partilha feita na ONU, Israel foi partilhado de forma errada para eles, né? Porque para eles acreditam, nós judeus jamais deveríamos aceitar esse pedaço de terra como Estado, porque o que o Eterno prometeu para Abraão foi desde os ribeiros no Egito até o grande rio Eufrates, né? É uma terra muito maior. E o que pode é que o desejo dessa elite israelita hoje é essa, né? E muitos investem nisso pesadamente. E esses conflitos vai fazendo com que Israel cada vez mais expanda seu espaço de terra, tome terras proféticas antigas, milenares, e anexe e obtenha e tome o controle total de suas terras. E a gente está vendo que isso é como se fosse realmente uma profecia se materializando, que seria a aparição de um Mashiach, mas num reino de Davi, né? Ou num falso reino de Davi. Porque o verdadeiro reino de Yeshua não é nessa terra. Ele é o rei prometido a Davi, que se assentaria no trono para sempre, e ele está no trono e nunca sairá. Tá bom? Espero que vocês entendam isso e eu vou manter vocês atualizados. Outra coisa, irmãos. Israel já está em guerra com Hezbollah. O Hezbollah ontem lançou mais de 200 mísseis e foguetes contra o norte. E Israel atacou todos esses centros de ataque de Hezbollah no sul do Líbano. Tá? Vocês precisam entender que quem lança 200 ataques contra um país e ataca um outro país todos os dias por 9 meses, isso já é um conflito. O Netanyahu está ganhando tempo. O Netanyahu, na verdade, ele não declarou ainda guerra ao Hezbollah porque ele vai fazer um discurso dentro da Câmara dos Comuns nos Estados Unidos no dia 24 de julho. E a partir desse discurso dele, nós vamos saber o que Israel vai fazer nos próximos dias e qual será a postura dos Estados Unidos, tá bom? Isso é muito importante, porque o recado será dado ao mundo dia 24 de julho. Fiquem atentos a isso e eu deixo mais essa análise para vocês, tão importante. Em breve eu vou trazer os textos bíblicos também. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser e permitir.